Salve galera do canal do Leão, começando mais um vídeo hoje para falar sobre a queda vertiginosa entre o número de sócios do Sou Mais Vitória. Muita gente pediu que eu tocasse nesse assunto. Porque assim galera, quem me acompanha tá ligado que eu sempre tô falando aqui sobre assuntos como a questão da acessibilidade para torcedores de baixa renda, enquanto o Vitória tem, principalmente nesse ano, dado sinais de que está tendendo para uma elitização. Assim, eu acho impressionante o quanto esse ano Fábio Mota tirou realmente para tomar todas as piores decisões possíveis da sua gestão, desde o campo, desde o futebol até fora dele. Para vocês entenderem o contexto, eu vou mostrar um trecho que eu reservei de uma entrevista que a gente fez aqui com o Fábio Mota no final do ano passado, dia 19 de dezembro de 2024, onde ali eu já perguntei a ele quais os planos dele em relação aos torcedores de baixa renda, já que desde 2022, 2023, 2024, o Vitória começou a ser tratado como o novo clube do povo da Bahia. E assim, o contexto era todo favorável para o Vitória embarcar e abraçar essa narrativa institucionalmente, mas infelizmente, graças ao ranço do elitismo aí que está impregnado nas raízes da maioria dos clubes, com o Vitória não é diferente, parece que o Vitória está indo totalmente na contramão e está perdendo a oportunidade de trazer a massa. Daqui a pouco a gente vai falar dos planos de sócio, eu queria passar esse trecho antes, e antes de passar esse trecho aqui, eu queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho. E outra, estamos fazendo uma campanha para você se tornar membro, porque a partir da próxima semana já tem conteúdo exclusivo para membro lá, tá? Mas a partir da próxima semana vamos estar lançando aí semanalmente conteúdos exclusivos e novidades para membros do canal do Leão. Você ajuda o canal do Leão a manter criando conteúdo, a manter nossa estrutura aqui que estamos tendo essa dificuldade, e você tem acesso a conteúdo exclusivo. Temos planos a partir de R$ 2,99. Eu tenho certeza assim que eu vou poder contar com a força de vocês para fortalecer nosso trabalho. Agora vamos assistir juntos aqui o trecho da entrevista que a gente fez com o Fábio Mota dia 19 de dezembro de 2024 e já voltamos a falar do Sou Mais Vitória. A gente tem falado muito que o Vitória se transformou nos últimos anos, aí, muito por mérito assim, de como o torcedor acolheu e também de como o senhor soube dialogar com a torcida e trazer a torcida para perto do clube novamente. O torcedor estava muito afastado, o torcedor estava sendo maltratado, né, pelas últimas gestões. E o senhor conseguiu dialogar e trazer o torcedor de volta até em maior número do que o que estava sendo habitual nos últimos anos. E a gente tem falado muito aqui nos canais, as páginas do Vitória, que o Vitória se tornou o verdadeiro clube do povo, né? O senhor pensa na gestão do senhor como uma gestão assim, voltada para o povo, includente, para conseguir dar acesso às pessoas menos favorecidas, de ir para o Barradão, de poder comprar produto oficial do clube. Isso faz parte também do projeto de gestão do senhor? Nós saímos de 4 mil sócios para 40.530. Nós tivemos uma média de 25 mil no Campeonato Brasileiro, a maior média da história do Barradão desde quando disputa o Campeonato Brasileiro. Então, a torcida abraçou o projeto desde a Série C e continua cada dia subindo o degrau. Isso porque a gente abriu o clube, a gente tem uma gestão profissional, transparente, certo? Os que me chamam de falastrão e falador é porque estavam acostumados com o Vitória trancado sem passar informação para ninguém. Eu acho que o segredo do sucesso da torcida abraçar o clube é porque aqui se sabe tudo, se dialoga tudo e a torcida participa. Fizemos enquete para botar estrela na camisa, fizemos enquete para escolher o nome do novo CT, que é o Leão da Barra, que nós vamos entregar em dezembro. Então, a gestão do Vitória é participativa. As pessoas que geram... Eu giro o Vitória, mas os 40.500 e tantos é que são os verdadeiros donos do clube. Então, é uma forma que a gente tem, abrimos para a imprensa, abrimos para as páginas, certo? É uma forma participativa. A nossa página já é includente, certo? Quando você falava aí, por exemplo, ninguém tinha notícia do Vitória. Quando eu cheguei aqui, existia a TV Vitória, você é testemunha disso, mas nunca tinha feito uma única transmissão. Nós implementamos a TV Vitória, compramos equipamentos. A TV Vitória hoje é um sucesso com os bastidores, é um sucesso com as resenhas, com os podcasts, com transmissões de feminino, transmissão de base. Estamos concluindo nosso estúdio no próprio Vitória, vamos ter um estúdio de primeiro mundo da TV Vitória. Quando nós chegamos, tinha apenas uma loja, Vitória vendia 200 mil, hoje a gente tem 7 lojas, vende 20 milhões. Veja os números como avançaram em 3 anos que eu estou como presidente do clube. Porque é uma gestão voltada para o sócio e para o torcedor. Então, galera, o que vocês podem reparar desse trecho aí, dessa entrevista que a gente fez com o Fábio Mota no final do ano passado? Primeiro, é que ele desconversa, né, minha pergunta, ele já traz para outra questão, já tenta trazer um mérito ali da gestão dele, que é verdade, é um mérito de fato o que ele fala. Talvez ele não quisesse admitir, já fazia parte dos planos dele vir para esse ano de 2025 com outra proposta, com a ideia mais elitista, com a ideia de trazer aumentos nos planos de sócio, aumentos no estacionamento e outras dificuldades que
fariam o torcedor se afastar do estádio. Ele desconversa, ele traz méritos da gestão dele, que realmente são méritos reais. Porém, tudo que ele fala que a gestão dele havia feito de positivo em relação a tratar o torcedor e o sócio, né, de maneira melhor, não está acontecendo mais esse ano. Ele fala de transparência, que o clube passa informação como não passava antes, que é uma gestão participativa como não era antes, que abriu para a imprensa como antes também era fechado, que abriu para as páginas. E hoje o que a gente consegue ver, até pelos fatos dessa última semana, é justamente uma postura contrária. Na verdade, o Vitória esse ano não tem sido transparente. Tem sido assim, pelo contrário, a gente até critica aqui o quanto o Vitória às vezes perde a oportunidade até de a própria gestão se blindar de alguns fatos que acabam não sendo bem esclarecidas. E aí acaba dando margem para as pessoas criarem teorias a partir dessas informações que são soltas ali e o clube não vem a público para esclarecer. A venda de Wagner Leonardo até hoje não se teve uma explicação plausível, uma explicação assim, oficial, porque ele foi vendido tão barato, tal, porque ele decidiu sair depois do presidente ter feito toda aquela pataquada de que ele ia ficar, que a história não se vendia, etc. Muita coisa ficou assim nebulosa, né? Algumas contratações que não deram certo. E acho que o clube perde até uma oportunidade de explicar pro torcedor mesmo, sabe? Assim, porque algumas coisas não acontecem, de se justificar com o torcedor mesmo, sabe? E eu não entendo, de verdade, eu não entendo. Tem algum fator novo aconteceu nessa gestão do Vitória, alguma pessoa nova entrou no Vitória e mudou a ideia, a cabeça da gestão, a maneira da gestão se comportar diante do torcedor. O Fábio Mota se tornou um cara muito mais reativo com o torcedor, muito mais reativo com a imprensa, muito mais fechado, muito mais inacessível, apesar que existem, claro, hoje a imprensa nem se compara ao que era nas gestões anteriores, mas o que tem transparecido é que atualmente a gestão do Vitória não tem essa gestão participativa e transparente como ele falou que tinha, e realmente até aquele momento se tinha no Vitória. Além de que, como todo mundo sabe, hoje em dia começou-se, né, uma fiscalização de opiniões. Ele fala que até para as páginas que ele tinha se aberto e tal, e realmente ele estava ali naquele momento dando entrevista pra gente. Eu não sou imprensa, eu tenho um canal desde 2015, mas não sou imprensa, e ele teve gentileza mesmo assim, só tendo falado 30 minutos ali, meio com a câmera balangandango, mas deu a moral, falou com a gente. Só que hoje, como todo mundo tá vendo, tá se fiscalizando os que falam bem e os que falam mal, e tá meio que se assim, criando-se uma atmosfera de medo às pessoas que falam mal, e até se jogando para torcedores, às vezes, para multidão, jogando para torcida, no sentido de tornar as pessoas que criticam a gestão como inimigos que querem o mal do Vitória, que querem tumultuar o Vitória e que precisam ser combatidos e silenciados. O foda é que muita gente embarca nessa loucura, mas enfim. Sobre o Sou Mais Vitória, essa semana também foi noticiado a queda aí, pra gente já tá abaixo de, nesse momento aqui, pra não também falar o número, agora que a gente tá gravando esse vídeo, estamos aqui exatamente com 32.938 sócios adimplentes no Sou Mais Vitória, uma queda abrupta. A Vitória chegou a bater 46 mil, uma queda aí de, se não tiver enganado, papo de 30%. E saiu uma declaração do diretor, né, do Sou Mais Vitória, Éder Miranda, mais uma vez meio que terceirizando a culpa da queda. Ele faz uma meia-culpa de que sabe que diretamente a queda do número de sócios está diretamente associada ao fator de campo, e isso é verdade, acho que o principal fator é esse, mas existem outros fatores. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui da fala dele para Luiz Guilherme, né, parceiro Luiz Guilherme aí, que é do Bocão News, do B-News, né? A aspas é o seguinte: as pessoas deixam de ser sócio porque o campo vem andando mal. A chegada do reconhecimento facial pode ter criado um desconforto em quem usava o Sou Mais Vitória para outros meios, como alugar o cartão de sócio. O que o clube percebeu é que o resultado de campo e com o reconhecimento facial, as adesões que foram feitas no ano passado, que tinham vigência de um ano, não renovaram, explicou. Aqui basicamente o que ele faz é assumir metade da culpa, né? Não assumir, né? Jogar para a diretoria metade da culpa e jogar a outra metade para o comportamento do torcedor, quando ele cita o desconforto de quem usava o Sou Mais Vitória para outros meios. E ele deixa entendido aqui que era para quem alugava e comercializava esse Sou Mais Vitória. E lembrando que existia essa prática, todo mundo sabe, eu já falei aqui, mas não era só alugado, era emprestado também. E você afirmar isso, você meio que você mostra o quanto você está fora da realidade do seu próprio torcedor. Porque o torcedor não aluga o sócio para ganhar dinheiro, né, gente? O cara não vai alugar um sócio como as pessoas alugavam de 30, 40 reais para lucrar em cima disso. Na verdade, o fato de você poder alugar o sócio antigamente ou emprestar era uma motivação a mais, para o cara
que tem pouca grana, pro cara que tem um poder financeiro baixo, pra ele poder fazer o sócio. Porque muita gente deixa de fazer o sócio, porque sabe que não tem como ir todo jogo, né, por questão de trabalho, por questão de outros fatores. Então ele deixa de fazer o sócio porque ele sabe que agora ele não tem como passar o sócio dele para outra pessoa. E até eu citei aqui no canal uma solução muito inteligente que eu achei que o Grêmio trouxe, já que o clube sabe que agora existe essa eu não vou dizer dificuldade, mas essa exigência, né, que traz até algumas seguranças a mais. Você tem que ter maneiras criativas de não perder o torcedor por conta disso. Eu trouxe uma sugestão aqui, eu tenho certeza que para o clube, hoje com a postura elitista que o clube do Vitória tem, talvez não seja interessante, não sei se eles chegaram nem a dar ouvidos, eu sei que muita gente marcou lá na postagem que eu fiz. O Grêmio que trouxe uma ideia de você que é sócio, não vai pro jogo, você poder transferir seu ingresso para outra pessoa. Simples, não é cambismo. Você pega, a pessoa vai ter que fazer o reconhecimento facial também, tá? Você transfere seu sócio, CPF, pro CPF de outra pessoa. O ingresso, né, pro CPF de outra pessoa, e a pessoa vai e assiste o jogo no seu lugar, naquele jogo específico, tá bom? Acho que seria uma solução, assim, brilhante e que motivaria muitas pessoas que não têm condições, mas que faziam esforço porque sabiam que se elas não pudessem ir, elas poderiam contemplar outra pessoa que não tem condições de ir naquele jogo específico. Eu próprio passei por isso, porque eu tinha associado meu pai, e assim, meu pai trabalha, meu pai é uma pessoa de 70 anos, meu pai trabalha, ele não pode ir jogos durante a semana, meu pai não tem disposição para ir para todos os jogos, mas eu tinha feito sócio dele, porque quando meu pai não ia, eu passava sócio pro outro amigo que não tinha condições de ir também. Hoje isso não é mais possível. Então, quando ele fala que traz um desconforto, é que ele insinua que o torcedor fazia uma prática, dá até entender que o torcedor fazia uma prática ilegal. E na cabeça das pessoas, elas alugando sócio, elas estavam fazendo algo ali, um contrabando, sei lá. E não é, gente. Porque, claro, pela regra do Sou Mais Vitória, o sócio é intransferível. Mas isso é uma bobagem criada pelo próprio clube para botar na cabeça do torcedor que se você emprestar seu sócio para outra pessoa, você vai estar cometendo um crime, uma contravenção. Não é, cara. O clube poderia mudar a narrativa a respeito disso, sabe? Dar a opção do cara que é sócio torcedor passar o seu sócio para outra pessoa. Mas afirmar que isso causou um desconforto, que por isso o torcedor teria deixado de se associar, é não entender da própria realidade do seu torcedor. Fora que existem outras questões, além da questão do campo, que já é conhecida, que a gente já falou, não foi só o sócio que aumentou, o custo para ir pro Barradão hoje em dia é maior, o estacionamento é mais caro, todos os outros custos de transporte aumentou, Uber tá mais caro, gasolina para quem tem carro tá mais cara, comida tá mais cara, então tudo isso no geral acaba fazendo a vontade não, a possibilidade mesmo do torcedor ir ao Barradão mais difícil. Não é só o sócio, às vezes quando o cara faz a conta, ele desiste de ir. E como hoje tá mais difícil você levar um amigo, você levar uma namorada, você fica ainda menos motivado. Que ainda tem esse fator, né? O fator contágio. Porque quando você vai, às vezes quando uma pessoa deixa de ir, várias outras pessoas ao redor do grupo de amigos, do grupo de família daquela pessoa também deixam de ir. Então você vê que os caras são tão elitistas, são tão mente fechadas, que eles não levam nem essas nuances em consideração. Às vezes quando você perde um sócio, você não perde só o sócio, você perde além dele, você perde toda a rede de pessoas ao redor daquele sócio, entendeu? Os amigos que aquele sócio levaria para ir, você perde a família que ele levaria pro Barradão junto. Mas os caras não pensam nisso, eles pensam única e exclusivamente no lucro, o sócio que se foda, o torcedor que tome no, como eu falei aqui, o clube se fechou, o torcedor tá sendo tratado mal, as ações de Sou Mais Vitória são pífias, gente, repetitivas, pouco inovadoras, aquela parada mesmo de acertar a forquilhazinha ali, eu não sei, sinceramente, vocês que estão indo no Barradão até mais do que eu aí, alguém já acertou aquela porra ali, porque é um nível de dificuldade que torna até sem graça, as pessoas vão só mesmo pra dizer que entraram no gramado do Barradão pra tirar foto, porque até a ação, cara, os caras são tão cabeça de bagre, meu irmão, que até a porra da ação que eles botam pro torcedor fazer é uma ação que é quase impossível as pessoas conseguirem ganhar a porra da premiação. Meu irmão, se Lucas Braga não tá acertando a porra do gol, você acha que um sócio, torcedor comum, Dona Maria, seu João, vai conseguir acertar aquela porra daquela forquilha lá no ângulo, meu irmão? Bota uma porra que dê pro torcedor acertar, velho. Ah, não, cara. Eu não entendo, mano. Não entendo, sinceramente. Eu quero acreditar que os caras que estão lá no clube, na direção, na comissão técnica, são pessoas capacitadas, são pessoas que têm o conhecimento técnico que a gente de fora não tem, mas tem coisa, meu irmão, que não dá pra entender como os caras não conseguem raciocinar o básico, entendeu? Ah, e outra coisa que eu queria falar também, isso aí é algo que eu realmente não sei, é uma pergunta sincera, tá? O plano Sou Tradição, aconteceu o que com ele? Era um plano, pra quem não sabe, que era um plano pra pessoas de baixa renda. Esse plano não tem mais no site do Sou Mais Vitória nada se referindo a ele. Eu lembro que quando esse plano encerrou, foi dito que as vagas haviam sido encerradas porque o Vitória tinha batido a meta de 38 mil sócios e acabaram as vagas. Então que agora a gente que tá com 33, 32 mil e pouco, quase 33 mil sócios, não seria a hora de abrir novas vagas, né, pro plano Sou Tradição? Não deveria existir uma fila de espera? Cadê? O que é que se fala sobre esse plano? Ficar assim, solto
morto, ninguém sabe. Esse plano existe ainda sequer, ninguém sabe, cara. Quer dizer, eu estou supondo que ninguém sabe, porque no site do Sou Mais Vitória não tem informação nenhuma. Então acho que o clube tinha uma grande oportunidade de ressuscitar, trazer de volta esse plano Sou Tradição, já que o número de sócios está caindo. Mas não é do interesse deles, né? Porque o interesse deles é ganhar dinheiro apenas e não fortalecer o clube e possibilitar que novos torcedores tenham a chance de estar perto do clube. O interesse deles não é esse. O interesse deles é que a elite, a classe média esteja no clube. Então o plano Sou Tradição, assim, caiu no esquecimento, no limbo do esquecimento e ninguém fala mais. Então queria trazer também essa pergunta, essa cobrança aqui para ver se alguém aí responde, né? Meus vídeos não tem alcance. Então tá aí pro torcedor que também puder usar seu poder de estar nas redes sociais fazendo questionamentos, vai lá e questiona também, porque eu sei que ninguém vai dar ouvido pro canal do Leão. O canal do Leão é ignorado aí pelas pessoas hoje que dominam as redes aí, mas eu tenho certeza que as pessoas que me assistem, ainda consigo representar algumas das revoltas por alguns torcedores que são de realidades parecidas com as minhas, sabe? E eu vou bater nessa tecla, eu sei que eu vou me tornar chato, eu sei que eu vou me tornar persona não grata, como já sou, de muita gente aí da classe média em volta do Vitória, mas eu tenho certeza que vai ter torcedor que tá comigo, que passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Eu sei que a maior parte da torcida, a massa da torcida, são de pessoas da periferia, são de trabalhadores informais, trabalhadores precarizados. E quando eu trago esse tipo de questionamento aqui, é por esse perfil de torcedor que o clube tá cada vez mais afastando dos estádios. A ideia realmente, o projeto, para mim era dúvida antes, mas tá claro que o projeto do Vitória é elitizar o clube, é tornar o clube acessível apenas para a classe média. A questão do encarecimento do futebol todo mundo sabe. Aí você querer colocar na minha cabeça que é melhor você ver os estádios vazios ou com apenas metade dele ocupados e que isso está ajudando o clube, não está ajudando não. E pode ter certeza que quando a situação ficar crítica, o clube vai tentar recorrer à torcida novamente. A torcida vai aderir porque a torcida do Vitória, quando é convocada, ela adere, a torcida ama o clube. Mas o torcedor tá ligado. O torcedor tá cada vez mais ciente do que tá sendo feito com ele. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Pedindo mais uma vez para você que se esqueceu, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho para você receber sempre nossas novidades, nossos novos vídeos. Lembrando, se você puder se tornar membro, temos novidades, temos acessos, coisas exclusivas, conteúdos exclusivos para você e além de tudo você ajuda o canal do Leão a continuar com esse projeto aqui. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês para fortalecer cada vez mais. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.